Na tarde de domingo, por volta de 16 horas, equipe do SAER de Criciúma foi acionada para atender uma ocorrência na região da Praia da Galheta. SAMU chamado, SAER acionado, mas infelizmente esse atendimento não logrou êxito. Uma criança, lamentavelmente, veio a óbito no local. O copiloto delegado Martínez estava na ocorrência e é quem pode falar para a gente a respeito da situação. Exatamente, delegado, do momento que vocês foram chamados até lá, o que o senhor relembra que pode contar para a nossa reportagem? Então, infelizmente, tratava-se de um menino de 8 anos que estava brincando com seus amigos na areia, nas dunas, e fazendo uma caverna, e ela desmoronou e ele ficou soterrado, metade do corpo para dentro, tá? E ficou com asfixia, não conseguia respirar, né? E ingeriu areia. E esse período foi longo, porque até as crianças avisarem os pais irem lá e ver o que tinha acontecido, aí eles acionaram. A gente conseguiu chegar muito rápido no local e fomos os primeiros a chegar no local. E a gente, quando chega com equipamentos de uma UTI móvel, né? Uma equipe médica, um médico, um enfermeiro. O doutor pode nos explicar aqui todos os equipamentos que tem aqui na aeronave. Então, o nosso deslocamento foi rápido, fomos os primeiros a chegar, mas infelizmente, até acionarem o SAMU nos acionou imediatamente, mas até a família identificar que a criança estava naquela condição e acionar, se passou muito tempo. Esse que foi um dificultador aí da ocorrência. Mesmo assim, conseguimos pousar dentro do pátio onde estava a criança, né, com o helicóptero, para economizar 10 segundos que for necessário. E ainda ficamos 1 hora tentando reanimá-la, né? Desde a nossa chegada, né, ficamos 1 hora tentando reanimar, mas infelizmente não foi possível. Exatamente o que aconteceu com a criança, doutor? Ela estava cavando, como é que ela caiu, que tipo de atendimento foi recebido na hora? Então, ela estava cavando na areia, numa duna, né? Os pais ali, quando identificaram que a criança estava soterrada, o próprio pai foi ali, os vizinhos, eles tiraram a criança dessa situação e levaram até o pátio da casa, que era próximo a essas dunas ali. Quando a aeronave chegou, nós pousamos dentro do pátio, exatamente ao lado onde estava a criança. O médico já desembarcou, já começou os procedimentos. A criança estava soterrada de cabeça para baixo no buraco, é isso? Exatamente, ela estava cavando e aí o buraco desmoronou e ela ficou soterrada. Vale ressaltar que, segundo o delegado nos dizia, as crianças gritaram, as crianças chamaram a atenção de alguma maneira, mas as famílias que estavam ali até ficaram sem saber o que estava acontecendo de fato. Inclusive disseram, as crianças estão sempre brincando, gritando, a gente demorou para entender o que era a verdade, né? Exatamente, assim, depois ali os familiares, os vizinhos nos falaram que tinham escutado as crianças gritando, mas elas estão sempre gritando, então não tinham identificado que tinha acontecido alguma coisa. Essa demora entre os adultos identificarem, irem ao local, verem a criança, tirarem a criança daquela situação e aí ligarem, esse período foi muito maior do que o nosso período de deslocamento até o local da ocorrência. Tá certo. Obrigado, delegado Martínez. O doutor Matheus está conosco aqui também, um dos médicos do SAER. Vale ressaltar esta combinação que existe entre o SAMU e o SAER. Quando o SAMU recebe, doutor Matheus, um chamado, existe ali um histórico, porque o pessoal do SAMU, até algumas pessoas não entendem essa sistemática do SAMU. Tem que perguntar várias coisas para que o atendimento seja levado de acordo com a necessidade, né? O que aconteceu, onde é, o que está acontecendo exatamente, essa pergunta é repetida e as pessoas às vezes não entendem que é preciso isso para que o atendimento seja correto. Como é que acontece essa ligação SAMU-SAER? Isso, a hora que a população liga para a central de regulação do SAMU ou para o próprio bombeiro, eles precisam primeiro de tudo ver qual é a situação que está ocorrendo e qual é a localidade. O mais importante é a localidade.
porque a linha de atendimento é muito grande. Então a gente tem vários tipos de ambulância que a gente pode mandar para a ocorrência. Então quando o SAMU recebe uma ligação, sabendo que é um atendimento grave, em um lugar muito longe, que a ambulância vai demorar muito para chegar, eles têm toda a liberdade e o dever de acionar a gente, porque essa é a principal vantagem da nossa aeronave. A gente chega em lugares muito rápido que a ambulância demora muito para chegar, que foi o caso de ontem. O SAMU nos acionou, o helicóptero decolou de Criciúma e chegou no local lá muito antes que as ambulâncias conseguissem chegar. Infelizmente a criança já estava há muito tempo em uma parada cardiorrespiratória por causa do soterramento e da asfixia. Então esse tempo de demora das famílias acionarem a nossa equipe que provavelmente fez com que a criança viesse a óbito. Que pena, né? Além da equipe de pessoas que o SAER leva no helicóptero, que tipo de equipamento que vocês possuem aqui? Então, a equipe o pessoal é o piloto, o copiloto e o tripulante da Polícia Civil, né? E o médico e enfermeiro. O nosso helicóptero... Você pode abrir para nós, claro, por gentileza? Claro, com certeza. Vamos verificar aqui o equipamento que é levado pela equipe do SAER Sarassu no atendimento à nossa comunidade. Pode ficar à vontade para explicar, doutor. O nosso helicóptero ele é basicamente uma UTI móvel. Tudo que tem na ambulância do SAMU ou numa UTI a gente tem dentro do helicóptero. Então nesse compartimento traseiro fica as bombas de infusão, que são bombas que a gente usa para fazer medicações para os pacientes. Fica o desfibrilador manual, que é aquele monitor cardíaco que usa para dar choque também quando tem parada cardíaca, quando é indicado esse tipo de tratamento. A gente tem um ventilador mecânico que fica lá atrás, que quando o paciente está inconsciente a gente mantém ele sedado e é o ventilador que respira pelo paciente. E tem nós temos também um laringo, um equipamento para intubação orotraqueal que foi nos doado. Doado por quem, doutor? Doado por uma empresa da região, que é um equipamento de ponta, que é um videolaringo que facilita muito o nosso serviço. E encurta muito o tempo que a gente consegue fazer a vítima voltar a respirar. Fora isso, dentro dessas mochilas a gente tem todos os equipamentos necessários, todas as medicações necessárias para a gente tratar o paciente na cena. Então o mais importante do nosso serviço não é o tempo que a gente tem para deslocar depois que a gente chegou na cena para o hospital. Esse tempo pouco importa. O que mais importa é o tempo até a gente chegar na cena, porque o mesmo tratamento que a gente tem dentro do hospital, com todo esse equipamento a gente consegue dar lá onde o paciente está, a vítima está. Quer dizer, fundamental, como aconteceu ontem, aconteceu o fato, chama imediatamente o SAMU, imediatamente. Imediatamente liga para o 192 ou para o 193, né, que é SAMU ou o bombeiro militar. Eles vão identificar o tipo de situação, se necessário e for de suma importância para a sobrevida do paciente, eles vão acionar a aeronave. Tá certo. Muito obrigado ao doutor Matheus, muito obrigado ao delegado Martins, que estava ontem na ocorrência, nosso copiloto, né? Essa equipe aqui do SAER Sarassu, delegado Martins e também o doutor Matheus, claro que há uma equipe grande que atende aqui a nossa região. Vale ressaltar que a maioria é de Florianópolis. O pessoal vem de Florianópolis, trabalha aqui, tem um plantão, alguns são de Criciúma, mas a maioria é de Floripa, prestando esse serviço que tem sido tão necessário, não somente no combate ao crime de forma ostensiva, ajudando a Polícia Civil e Militar, mas também ajudando a salvar vidas. Infelizmente, desta vez, não houve êxito exatamente por essa questão, não é? Demora no chamado. As imagens são de Jean Kleber, eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.